A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Queremos convidar toda a igreja e os amigos ouvintes para que façamos mais um culto, o culto doméstico em seu lar, né? Já vamos orar para iniciar o grande trabalho do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. No nome do Senhor Jesus, tome o primeiro e último lugar, que nós sejamos uma bênção para o teu reino. Em o nome do Senhor Jesus, através da tua palavra, Senhor da glória, aprendida, entendida e praticada no nosso dia a dia. No nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora louvar o Senhor com aquele hino do Osés de Paula, aquele Amanhã, tá? Muito bonito esse hino, e eu quero que você medite na letra, tá? Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, outro estônio ficará. O amanhã eu não sei qual será o futuro pra você, se não se arrepender destas coisas tão errôneas. Qual será nesta vida o seu fim, se continuar assim? Venha logo pra Deus. Como será? De sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa este mundo mal, venha ser como logo pra Deus. Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão desertos. Amanhã o meu ser se alegrará, outro estônio ficará. O amanhã eu não sei qual será o futuro pra você, se não se arrepender destas coisas tão errôneas. Qual será nesta vida o seu fim, se continuar assim? Venha logo pra Deus. Como será? Oh, amanhã será feito de sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar
nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa este mundo mal, venha ser como eu. Volte logo pra Deus. Ô bênção, né? Volte logo pra Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Eu no lamaçal do pecado. Esse é antigo, né? Luiz de Carvalho, 1966. Mas é bênção. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte eu vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva do pecado e da perdição. É só Ele, meu caro amigo, quem pode te dar salvação. As dores que eu tinha se foram, minha vida se transformou. Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nessa vida, na morte eu vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo quem salva do pecado e da perdição. É só Ele, meu caro amigo, quem pode te dar salvação. As dores que eu tinha se foram, minha vida se transformou. Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou. Oh, glória! Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou, né? Glória a Deus. Às vezes as pessoas pensam que quando elas aceitam Jesus não vai mais ter problema, né? Algumas pensam que elas estão blindadas do mal, no sentido de os problemas, lutas, tentações, dificuldades chegarem até nós. E isso não é verdade. Nós vamos sofrer como qualquer outro ser humano na terra, até porque Jesus disse: eis que eu vos envio como lobo, como cordeiro no meio dos lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Então não é uma vida fácil para nós. Agora, lembra daquela passagem que Pedro disse:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí você pergunta, que diferença faz do salvo para o não salvo nas aflições da vida? É que o não salvo, ele não tem o refrigério do Senhor, que é a sua presença. Para você entender melhor, é a mesma coisa de um carro sem estar refrigerado, ele não tem água no radiador, bate o motor. É por isso que a pessoa passa por lutas e tribulações, e muitos colocam a corda e se enforcam. Outros dão um tiro na cabeça, outros fazem besteira. Porque está faltando refrigério. Mas o refrigério de Deus, ele só vem quando nós nos arrependermos e nos convertermos, para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. E o que é esse refrigério? A presença do Senhor em nós. Aí nós aguentamos passar pelas lutas, tribulações, como a igreja primitiva, né? Até ser comido por leões, ser incendiados, torturados, perseguidos, mas não negavam o nome de Jesus, não murmuravam na fé, não criticavam, não, eles aguentavam por causa do refrigério de Deus. É o refrigério, né? Nós vamos hoje lermos, abrir nossas Bíblias em Tiago 2:26, tá? Nós vamos estudar hoje, né? É o terceiro ponto, né? É o quarto ponto, é o crer, né? Nós já aprendemos a esquecer, perdoar e a orar. Agora é crer. Porque depois da oração, se você não crer, se você passar 2 horas orando e não crer, é tudo perdido. Não vale nada. Você não crê, não é? Então vamos ver, Tiago 2:26, tá? Glória a Deus. Tiago 2:26. Irmão, sabe que Tiago fica lá depois de Hebreus, tá? Depois de Hebreus é Tiago 2:26. Veja o que diz. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Certo? Mas veja que o Espírito Santo faz uma comparação. Certo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Claro, né? Quando o nosso corpo cai no chão, quando o espírito sai, a gente morre, o espírito da gente não precisa mais daquele corpo, ele se levanta. Se por acaso chegar um profeta de Deus mandado por Deus e mandar orar para ele ressuscitar, o espírito volta para o corpo e o corpo se levanta porque o espírito voltou. Aí Tiago faz essa comparação, o Espírito Santo usando dele maravilhosamente, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras é morta, tá certo? E isso é muito importante para nós, porque nós precisamos disso, né? Agora vejamos uma coisa interessante para nós, certo? A fé e as obras são os olhos de Deus no ser humano, né? Para Deus, na área espiritual, só um olho não funciona. Eu estou falando no sentido espiritual, tá? Os olhos de Deus é a fé e as obras. Por isso que Tiago disse, assim como o corpo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito está morto. A fé sem as obras é morta, ou seja, não salva. Pronto, não salva, né? Então, os olhos de Deus, para nós na fé, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, os olhos de Deus é a fé e as obras. Porque só fé não salva.
e só obra não salva. Tem que ser os dois olhos, né? Então, no mundo espiritual, só um olho não presta, só fé não adianta, está morta. Só as obras não salvam, porque sem a fé é preciso o anjo mandar Cornélio chamar Pedro para ouvir a pregação da fé, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Aí foi que Cornélio já tinha obras boas, que correspondiam uma fé verdadeira, só que ele não tinha fé. Mas Deus o ajudou, mandando o anjo, dando o endereço para mandar chamar Pedro. Vai, quando ele vier, ele vai dizer palavras que vai salvar tu e toda a tua casa. Porque ele já tinha as obras. O que Cornélio era? Era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, de contínuo orava a Deus e fazia imolar o povo. Ele tinha obras 5 estrelas. As obras de Cornélio eram equivalentes às obras que Deus exige num salvo. Mas ele nunca tinha ouvido a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas Cornélio não tinha ouvido ainda. Por isso que Deus o ajudou. Mandou o anjo, e o anjo disse para ele, Pedro está lá em Jope, mande chamar ele. Ele vai conversar com você, ele vai dizer palavras que vai salvar toda a tua casa. As obras tu já tem, mas não pode ser salvo por obras. Aí Deus o ajudou. Então, a fé e as obras, elas são os olhos de Deus em mim. Agora tem muito crente que está sem um olho, né? Só com fé, outros só com obra. Mas tem que ser os dois. Senão, para a salvação não presta, não tem jeito, né? Os olhos de Deus. Então, a fé e as obras são os olhos de Deus. São os olhos de Deus que compõem a visão perfeita, né, em um filho de Deus. Isso é super importante para nós, termos essa fé maravilhosa, né? Agora, essa comparação de Tiago, eu queria que essas coisas importantes, por exemplo, esse versículo, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele faz uma comparação, ele pega uma coisa material, um exemplo humano que todo mundo sabe, e ele transpõe, faz uma conjectura, né, para a área espiritual, para a gente entender com facilidade. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Sem as obras é morta. Agora, nós aprendemos o primeiro passo, né? O primeiro passo para o desenvolvimento da vida espiritual, nós aprendemos que foi aprendermos a esquecer o mal que as pessoas nos fazem. Nunca guarde o mal em você. Não guarde mágoa, rancor, ódio. Se livre desse problema. Esse negócio de guardar mágoa, rancor, ódio no coração é igual aquele pedacinho de carne que a gente bota na ratoeira para chamar o rato. Essas coisas chama Satanás. A gente guarda um rancorzinho aqui, aí o diabo vai passando ali, aí ele é um espírito, né? Nós somos um espírito. Então ele nos vê. Aí ele olha assim e diz, olha, ali tem um pontozinho preto lá. É a iscazinha. Aí ele vem, pega a gente, né? Então não é bom fazer isso não, sabe? Abandona a mágoa, o rancor. Esquece isso. Porque depois que você esquecer, vem a bênção do perdão. Você perdoou com facilidade, você esqueceu. Aí depois que você esquecer, perdoar, aí quando você vai orar, aos ouvidão de Deus, ó, a nossa oração ela tem um endereço. Quando você vai falar com alguém, você tem um endereço. Está me escutando não? Né? Então aí quando a nossa oração tem um endereço, é os ouvidos de Deus. Para Deus ouvir, para mandar a resposta. Mas aí se eu não tiver esquecido, nem tiver perdoado, como é que ele me escuta? Como é que ele vai me ouvir? Como é que ele vai me responder? Né? Aí agora vem o crer. O crer. O crer é muito importante, irmão. Nós sabemos que nós temos aí na matemática, né? Nós temos na matemática, nós temos aí
Eu esqueço o nome agora que eu sempre falo, a equação, né? A equação, né? Do primeiro e segundo grau aí, né? Então, eu fiz uma equação também, a equação da fé. Né? A equação do primeiro grau na matemática, essa equação do segundo grau. Então, eu elaborei a equação da fé. E a equação da fé é assim, ó, é fé mais obras igual a crer. Quer dizer, são os dois olhos de Deus, né? A fé mais a prática das obras é igual a crer. Pronto, essa equação, a equação da fé, ela é poderosíssima. Aí se você entender, você vai ver que uma pessoa nunca pode ser salva porque espiritualmente falando, porque tem só um olho, porque tem só a fé, porque tem só o crer. Não, tem que ser os dois, né? Então a equação da fé é muito importante para as nossas vidas, né? Aí ele diz, o Senhor Deus diz para nós que nós temos que sabermos diferenciar, né? Como a gente diferencia a ciência, nós diferenciamos quando um homem morre, o espírito saiu dele, não presta mais nada. A fé sem as obras é morta, não presta para nada também. Mas vamos ver, o quarto passo para o nosso desenvolvimento espiritual está intimamente associado com aprender a orar, como nós falamos ontem, né? Porque assim, ó, a oração e o crer, elas estão muito associadas. Porque você pode esquecer, você pode perdoar, depois você ora. Mas se em seguida você não crê... Por exemplo, quer ver um exemplo bom, clássico mesmo? Você chega na casa do irmão que está doente, aí você ora por ele. Aí quando você termina de orar por aquela pessoa, fez a oração da fé. Irmão, vamos concordar na oração da fé e da concordância? Jesus vai curar o seu filho agora, certo? Ou vai lhe curar agora dessa dor na sua perna? Ok, irmão, está feito. A Bíblia diz que quando dois concordarem, está realizada a coisa. Aí vocês oram a oração da fé. No nome de Jesus, irmão, por fé, você já está curada. Agora vem a fase de crer. Aí é onde está o problema. Quando termina a oração, que você vai saindo, aí aquela irmã diz, pastor, não esqueça de continuar orando pela minha perna. Ai, jogar um balde d'água na fogueira. Você não disse que já estava resolvido o problema? Como é que você me pede para continuar orando para Deus curar a sua perna? Você não concordou, não disse que estava tudo bem, que estava curada por fé. E agora quando eu vou saindo, isso é tão comum no meio dos crentes. Irmão, não esqueça não, viu? Continue orando para Deus resolver o problema da minha garganta. Mas tinham combinado numa oração da fé e da concordância. Por que fizeram um mal desse? Quando eu falo isso, eu autorizo a Satanás a trazer a doença de volta. Porque isso mostra que eu não acreditei. Eu posso ter esquecido, perdoado e orado. Mas depois da oração vem o crer. Aí eu não criei. Aí o demônio disse, bom, aí a gente já tem autorização dela para voltar, porque ela não orou crendo. E se nós não crermos, não tem cura não. Tem libertação, não tem vitória não. Tem que crer. O crer é os dois olhos de Deus funcionando, a fé, mas ao mesmo tempo as obras. Alguém quer ser curado, só se vê, né? Como Tomé teve isso, né? Tomé disse, eu só creio se eu ver os cravos, o buraco do cravo na mão dele e no lado. Se eu não ver, eu não creio. Jesus estava presente quando Tomé disse isso? Não.
Mas quando Jesus apareceu, os 11 que Tomé estava junto, Jesus foi direto para ele e disse: olha, Tomé, o escravo da minha mão, olha o meu lado. Senhor meu e Deus meu, ele disse: agora tu creste? Bem-aventurado, completem, os que não viram, mas creram. Ou seja, feliz e abençoado os que creram sem ver. Porque a fé é o quê? Está em Hebreus capítulo 11, capítulo da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a fé é a prova das coisas daquilo que nós não estamos vendo. Ó. Se você vê para crer, não é fé. Agora, se você não vê e crê, é fé. Ah, pastor, mas a doença não saiu da minha perna. Eu fiquei sentindo as dores. O sintoma não quer dizer nada. Que às vezes até Satanás segura um pouquinho ali a dor, até porque ele conhece o cliente que tem, né? E sabe que é problema de 5 minutos. O camarada já está dizendo: cadê? Aí eu pensei que fui curado. Fui nada, fui curado não. A dor está aqui. Já autorizou a Satanás para fazer a coisa voltar. Mas a Bíblia diz o que é fé. Né? Capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé. A fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que a gente não vê. Tudo que você vê para crer, não foi fé. Eu faço aquela comparação e explico bem bonzinho aquele caso dos 10 leprosos. Eu não entendia muito aquilo não, sabe? Mas é aquilo que eu digo, a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai compreendendo muita coisa que a gente não compreendia. Quando a gente era jovem na fé, a gente não compreendia. Aí os 10 leprosos chegaram e ficaram na distância que eles tinham que ficar e fizeram a oração deles. Qual foi a oração que ele fez, os leprosos? Senhor, se tu quiser, tu pode curar a nós aqui, ó, Senhor. Nós somos leprosos, Senhor. Bem distante, né? Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Entendeu? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Faz de conta que isso aqui é os leprosos. Não é não, mas é uma comparação. Eu estou no lugar que Jesus estava. Jesus estava aqui, os leprosos aqui e o sacerdote era exatamente aqui, o celular que estava gravando, que está gravando. Os leprosos, quando Jesus disse: vão, mostre ao sacerdote, os leprosos estavam leprosos, do mesmo jeito de quando chegaram diante de Jesus. Mas a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Isso é fantástico, irmão. Pastor, e quando foi que os leprosos foram curados? Foi ali na presença de Jesus? Não. Leia essa passagem que você vai ver. Aí os leprosos, quando Jesus mandou: vão e mostrem-se ao sacerdote, eles estavam leprosos do mesmo jeito, mas eles não olharam para a lepra, não olharam para nada. Eles ouviram a palavra do Senhor Jesus e aí cumpriram o versículo de Hebreus capítulo 11, primeiro 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eles creram na palavra de Jesus. Eles tiveram fé na palavra de Jesus, que é um olho. Depois, com o outro olho, que são as obras, eles se viraram, creram, tiveram fé e depois praticaram o que Jesus mandou, que é as obras. A fé mais as obras. E aí ele saiu dali da frente de Jesus, antes deles chegarem no sacerdote, antes deles chegarem no percurso
deles até chegar no sacerdote, nesse percurso eles foram curados. Isso é importante, irmão, para mim é importante isso. Porque tira um bocado de dúvidas da minha cabeça, dos meus sentidos, da minha mente. Aí eu digo, olha aí, eles tiveram fé na palavra de Deus, mas precisou ainda das obras. Quais foram as obras que eles fizeram? Eles foram até o sacerdote, irmão. Eles creram no que Jesus disse, vão e mostrem ao sacerdote. Eles creram nessa palavra. Mas se eles tivessem ficado ali na frente de Jesus, Senhor, está do mesmo jeito, como é que eu vou me mostrar ao sacerdote, Senhor, olha aí, está do mesmo jeito. Não teriam sido curados. Mas eles se viraram e praticaram o que Jesus mandou ele praticar. Antes dele chegar no sacerdote, todos estavam curados. Aí você pode dizer, puxa irmão, o pastor orou por mim e eu não fui curado na hora. Os 11 leprosos também não foram, não. Ninguém sabe nem a distância de onde eles estavam até chegar no sacerdote, não. Só sei de uma coisa, que foi no caminho, quando eles estavam praticando a palavra. Porque a fé sem as obras, sem a prática, não vale nada. Por isso que eles alcançaram. E foram curados os 10. Só voltou um para agradecer a Deus. Mas nós estamos falando da fé, isso aí é outro assunto, né? Então é muito importante você ter os 2 olhos de Deus funcionando em você. A fé, mas as obras baseadas na mesma. São obras baseadas na palavra, viu? Deus não tem um olho com problema, não. Um olho de Deus é a fé. O outro olho de Deus são as obras praticadas por mim, baseadas na palavra. Aí a coisa funciona. Então é muito importante esse 4º ponto. Porque de que adianta você ou eu, nós passarmos 1 hora orando e quando terminar a gente fazer uma besteira dessa? Né? A irmã chama você para orar por ela, porque a filha não chegou, já é meia-noite. Aí faz a oração da fé e da concordância. Irmão, Deus vai guardar a tua filha. Quando sair daqui, vamos fazer oração, você vai dormir na paz do céu. E amanhã sua filha vai estar em paz aqui. Tá certo? Vamos fazer a oração da fé? Concorda, vamos fazer a oração da fé. Aí quando tu sai, ela diz, irmã, continue orando pela minha filha, qualquer coisa eu ligo para a senhora. Cadê a fé? Os leprosos não disseram isso. Se viraram, podre de lepra, cair nos pedaços. E foram praticar as obras. Baseado em quê? Na palavra do Senhor. Aí foram curados. Aí alguém ora por você, Satanás já sabe que você desiste, ou eu desisto com facilidade da coisa. Aí o pastor chega, ou alguém que você chamou para orar, fizeram a oração da fé. Aí quando termina, Satanás sabe, né? Aí Satanás endurece um pouquinho ali, diz para Deus assim, deixa eu deixar o sintoma só 5 minutos para ver se ele não chama a doença de volta. Aí vê, antes do pastor sair daqui, ele já estava dizendo que não foi curado. Às vezes por vergonha não diz para o pastor, mas quando o pastor ou alguém que for orar, qualquer pessoa, né, que for orar, Deus usa qualquer um para orar e realizar a cura. Aí na hora que a pessoa sai, aí ele olha para o pessoal que está na família e diz assim, eu pensei que tivesse sido curado por um momento, mas está aqui, a dor está aqui ainda. Estou sentindo a minha dor, ainda diz a minha dor. Aí Satanás diz, olha, eu não disse, mestre, que ele ia fazer isso? E aí? O que é que Deus pode fazer? Não houve uma fé mais as obras. Houve só uma fé. Mas a fé sem as obras é o quê? Morta. E é importante. Essa parte não é só importante, não é super importante. Nós temos que crer em Deus e na sua palavra cegamente. Sem sombra de dúvida. Isso faz toda a diferença.
Aí você sai com a dor na perna e diz: Satanás, eu conheço os teus mungangos. Eu já fui curado. Foi a oração da fé e da concordância. E eu não vou anular ela. Eu não vou anular dizendo que ela está aqui. Agora, no nome de Jesus, o teu sintoma tu pode levar, que eu vou crer de qualquer maneira, que tu leve ou não, eu creio. E é só questão de tempo. Como os leprosos, foi só questão de tempo. Estavam todos curados. Mas foi na hora? Às vezes acontece na hora, tá? Mas Satanás conhece cada pessoa. Ele tem os relatórios dos demônios, dizendo quem é murmurador, quem é fraco para duvidar. Demora 5 minutos, ele já confessa de novo que a dor é dele. E tem uns que dizem: cadê minha dor que estava aqui, que não está mais? Aí ele sabe tudo, né? Ele não é onisciente, não. Ele sabe por relatórios. Conhece as pessoas. Tem base bíblica, pastor? Tem. Os filhos de Seva. Paulo expulsava demônio. Aí os 7 filhos de Cefas, ou é Cefas, uma coisa assim, né? Começaram a expulsar os demônios do homem lá. O que o demônio disse para ele? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Olha, mas quem és tu? Então é assim que funciona. Então o quarto passo para o desenvolvimento espiritual está intimamente associado com aprender a orar. Você precisa também aprender a crer em Deus e em sua palavra. Aí você vai entender por que o rei Salomão, o salmista, disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem que habitar, ela tem que morar em mim. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pastor, e quando é que a palavra de Deus mora em mim? Quando eu leio a Bíblia? Não, irmão. Não. A palavra de Deus mora em você quando você chega a executar ela. Enquanto você não pratica ela, que são as obras, ela não mora em você. Você pode ler, entender e pregar, mas ela não mora em você. A palavra de Deus só mora em mim quando eu começo a praticá-la no meu dia a dia. Aí o que ela faz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir implica você conhecer, entender e praticar. Aí quando você começa a praticar a palavra de Deus, a fé te agarra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas enquanto eu não pratico a palavra de Deus, a fé fica bem longe de mim. Por quê? Porque Deus só atende, quando os 2 olhos estão funcionando, os 2 olhos de Deus no homem, que é a fé, mas as obras funcionando em mim no dia a dia. Aí é interessante. Ora, a oração simplesmente não terá resultado menos que você creia, né? Aí como crer? Ora, como crer é simples. Jesus disse em Marcos 11:24, né? Tudo quanto em oração pedirde, crede que eu recebereis e tê-los-eis. Vamos abrir, nossas Bíblias? Em Marcos 11:24. Marcos 11:24. Esse versículo, vamos terminar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Onze e 24. Vamos ler o 23 para dar sentido ao 24. Diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê. Vocês têm que sublinhar esse crer. Esse crer aqui não é ter fé. Você não aprender a distinguir as regras do português, é ruim, porque o português é muito complicado. Mas a gente vai descobrindo algumas regras e vai melhorando. Se você não aprender a descobrir as regras da palavra de Deus, você tem que entender que crer não é ter fé. Crer não é ter obras. O que é crer? É ter fé
e ter obras. O crer são os dois olhos de Deus funcionando em mim. Porque a fé sem as obras não é morta? Então só a fé não resolve. Só o crer não resolve. Tem que ser os dois. Aí em Marcos 11, 23, ele vai dizer: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte de dificuldade, essa luta, essa tribulação, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Onde eu posso duvidar, pastor? Você pode duvidar no corpo, você pode duvidar na mente, você pode duvidar nos sentidos. Tem problema você duvidar nessas áreas, não. Não é bom, não. Mas o problema é você duvidar no coração. Porque se duvidar no coração, aí não tem jeito. Por isso que um certo pregador disse: olha, se você tiver de duvidar de alguma coisa, duvide das tuas próprias dúvidas, para ver se fazem sentido elas. Mas só que Jesus disse aqui: qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê. Esse crê, você sublinha, aí bota assim, ó, aqui é fé, mas as obras juntos, os dois olhos de Deus. Veja que ele não disse, ó. A este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas tiver fé que se fará. Não é fé, é crer. Porque o crer é a fé mais as obras funcionando. Por isso não pode ser fé. Nessa passagem não pode ser fé, não. Tem que ser crer. Certo? E não duvidar em seu coração, mas crer. Aí vem de novo o crer, ó. Mas crer que se fará aquilo que diz. Veja, nessa palavra, duas palavras crer. Nesse versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Aliás, só tem um crer, né? Tudo que disser lhe será feito. Mas quando? Quando tiver fé? Não. Quando tiver obras? Não. Quando crê. Quando tiver a fé, mas as obras, os dois olhos de Deus funcionando em você. Aí vai se fazer a coisa. Foi por isso que os leprosos conseguiram, né? Porque creram em Jesus, tiveram fé na palavra de Jesus e praticaram o que Jesus disse. Vão e mostrem-se ao sacerdote. Olha, na verdade, sabe o que é acreditar? Talvez se fosse você ou eu, talvez, não sei, né? Talvez se fosse você ou eu, a gente dissesse: Senhor, como é que eu vou me mostrar ao sacerdote? Olha a lepra aqui, Senhor. Como é que eu vou me mostrar, Senhor? Perdi a bênção. Mas no 24. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede. Olha o crede aí, vem de novo. Eu falei naquele versículo, mas era nesse, onde estava o outro. Crede, ou creia. Não é tenha fé, não, é creia. Porque eu creia. De novo, uma repetição que eu gosto de fazer, para fixar em vocês. Porque o crer é a fé, mas as obras funcionando em você. São os dois olhos de Deus operando na tua vida. E é através do crer que a gente recebe a bênção. Não é através de ter fé, não. É através do crer. Porque o crer é a fé mais as obras funcionando, né? E ele vai e diz: por isso vos digo que tudo que pedires orando, aí depois de orar, crede. Aí eu oro uma hora. Mais um irmão. Oração da fé e da concordância. Quando ele vai embora, eu concordei, tudo ok, tudo maravilhoso. Aí quando ele for saindo, eu digo: irmão, não esqueça de continuar orando para Deus abrir as portas para mim, não. E aí? Nós não oramos, não fechamos um negócio? Na oração da fé e da concordância? Aí eu estou só com a fé. Onde é que estão as obras? Desfiz tudo.
né? Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Crede. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, tá? Toda a diferença mesmo, né? Ó, Tomé tinha esse tipo de fé, né? Tomé tinha esse tipo de fé. Agora veja, por outro lado, podemos crer como Abraão. A Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, conforme o que lhe fora dito. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Está em Romanos 4, 18 e 19. Abraão. Velho, né? 90 anos. Ou era por aí assim, né? Não, era 84 anos. Abraão tinha 84 anos. Quando Deus prometeu dar um filho a ele. Me pergunta aí quantos anos Deus demorou para dar o filho? 16 anos ainda. O homem com 84 anos, irmão. Mas 16 anos faz 100, né? E Sara, se eu não me engano, parece que tinha 90 anos quando teve a criança, né? Aí você com 86 anos, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Abraão não perdeu a esperança. Perdeu não. Né? Quem foi que perdeu a esperança? Quem foi? Quem foi? Sara. Pega essa H aí. Tem que gerar um filho. Quando ela fez isso, ela tinha perdido a esperança. Pela idade, né? E a Bíblia diz que ela agiu com incredulidade, né? Isso aí, essa obra que Sara fez, mostra que ela não confiou em Deus. E Abraão foi e pegou a serva egípcia, né? Agar, e teve um filho, nasceu Ismael. Mas Ismael foi o quê? Uma amargura para Sara. Uma amargura para Sara. Porque não foi fácil. Mas Abraão não, ele permaneceu firme, sabendo que Deus ia dar o filho a ele. Até que o menino nasceu com 100 anos. Isso faz toda a diferença. Claro que ele olhava para o corpo dele, 100 anos, olhava para o corpo dela, mas ele não, a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele não olhou para a aparência, para o que era visível, mas ele colocou seus olhos na palavra de Deus, como os leprosos, né? E aí praticava as obras. Como? Esperando com fé. Vão e mostrem ao sacerdote. Abraão, vou te dar um filho. E Abraão ficou esperando. 16 anos. Nasceu com 100 anos, menino. Né? Quer dizer, Abraão foi pai e avô ao mesmo tempo, de uma vez dada só, né? Então é importante nós atentarmos para isso, tá? Vamos encerrar porque já está ficando tarde. E eu quero que os irmãos, recapitulando tudo, em primeiro lugar, não esqueçam, certo? De vocês aprenderem. Nós temos que aprender a esquecer. Eu acho, é difícil, não é fácil não, porque aprender a esquecer, a gente estando bem lúcido mesmo, não sendo problema de saúde, a gente se lembrando de todo o mal que a pessoa fez, e a gente perdoar, isso é coisa a nível do céu, né? Mas sem a esquecer, a gente não perdoa, né? E sem perdoar, você não consegue orar, né? Isso me faz lembrar aquela passagem que Jesus disse, quando você for oferecer a tua oferta no templo, né? Te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta lá, vai, reconcilia-te, depois volta e oferece a tua oferta. É porque Deus não recebe. Se você não esquecer o mal, não perdoar, você está gastando o tempo à toa na presença de Deus. Porque você está fora das regras. Isso é a mesma coisa de alguém querer se aposentar hoje, se não tiver pago pelo menos 15 anos de INSS.
tolice. A não ser que seja coisas elaboradas por detrás das cortinas, né? Que tem muito isso no mundo, né? Mas não é legal. A regra é, você trabalha e se aposenta por tempo de trabalho, ou então você contribui com 15 anos e espera a idade, se por acaso ainda não tiver 15 anos, mas não tiver 65, tiver só 60, você tem que esperar 5 anos. Aí mete a aposentadoria e se aposenta. Então Deus quer que a gente use as regras espirituais. Primeiro aprenda a esquecer, para poder ter condições de perdoar. Senão nunca vai perdoar. Depois que perdoar, que você for orar, o céu se abre. Você perdoou? Te lembrasse que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai lá. Mas você perdoou, o céu se abriu. Deus falando com você. Mas depois que você orar, tem que crer. Porque se não crer, não funciona. Certo? E o crer está muito ligado com você deixar a palavra de Deus morar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que deixar a palavra de Deus habitar, morar em você, no seu dia a dia, que é para a escola, trabalho, seja onde for. A palavra de Deus funcionando em você. Aí sim, fica fácil. Porque como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Aí você vai trabalhar de graça, passar 2 horas orando, e quando terminar, 2 minutos, 3 depois, joga todo aquele tempo perdido com incredulidade. Aí tem joelho que aguente, né? Então que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? E que a gente comece a crer em Deus. Tá? Guardou a equação da fé? Fé mais as obras é igual a crer. Crer, o que é? Fé mais obras é crer. Que são os 2 olhos de Deus, que tem que estar funcionando em mim, como funcionou nos leprosos. Certo? E não esquecer que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Mas a fé é a prova das coisas que você não está vendo. Ó. Porque se você vê, não é fé. Fé só é quando você não vê. Como os leprosos. Não viu o corpo bonzinho, não? Estava todo caindo nos pedaços. Do mesmo jeito. Leproso do mesmo jeito. Mas o problema é que eles creram, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Então eles já olharam para ele e já viram curado. E aí partiram para a segunda etapa. As obras. Praticar o que Jesus disse. Jesus disse, vão e mostrem ao sacerdote. E eles foram, e antes de chegar no sacerdote, claro que eles tinham que estar curados. Se ele chegasse no sacerdote todo leproso, mostrasse, nada feito. Então que Deus nos abençoe, tá? A diferenciarmos a fé do crer. E é o crer que salva. Porque o crer implica na fé e nas obras. Né? A tua fé, as tuas obras, sempre devem corresponder à tua fé. Que Deus nos abençoe grande e maravilhosamente, tá? Agora, deixa eu ver aqui o horário. Eu vou louvar o Senhor com o hino, tá? Orar ao Senhor com um hino muito maravilhoso, para nós fazermos uma belíssima oração, muito gloriosa, né? Eu tenho um hino que eu gosto muito, aqui, né? Tem alguns hinos antigos que eu nunca deixo, eles são maravilhosos. Eu tenho um amigo. Você lembra que Jesus disse? Tem alguém maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos? Jesus nos chamou de amigos. Né? Eu tenho um amigo
muitos amados, porém rejeitado por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tens. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo e vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo e vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma letra muito autêntica, né? Olha a segunda estrofe, a letra. Há muitos que trocam a sua amizade, ó burrice, por luxo e vaidade ou superstições. E quando percebem, muitos, né? E quando percebem, às vezes é tarde. O amor já não arde em seus corações. Ou seja, o primeiro amor esfriou. Não tem mais vontade de ir à igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade mais de nada para Deus. O amor já não arde em seus corações. É preciso a gente ter cuidado, viu? Satanás tem as suas maneiras de entrar para nos esfriar. Às vezes através do emprego, da família, às vezes é o casamento, às vezes através de um homem, através de uma mulher, através de um carro, através de uma fama, ele conhece as fraquezas, ele estuda as fraquezas, principalmente do povo de Deus. E ele sabe por onde entrar.
Aí você vai entender por que que ele tentou Jesus oferecendo pão a ele. Mas não precisa nem ser inteligente para entender. Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, né? Satanás sabia que ele estava com fome. Qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Né? Aí depois mandou ele, levou ele para o pináculo da igreja, né, o canto mais alto, e disse: se tu és o Filho de Deus, colocando dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que dará ordem aos seus anjos, Salmo 91, dará ordem aos seus anjos para te pegarem, para que não te aconteça mal algum. Depois ele via a vida que Jesus vivia, que não é uma vida recalada, cheia de riquezas, essas coisas, não. Ele levou Jesus num alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Aí disse: olha, se você se ajoelhar, se prostrar na minha presença e me adorar, eu dou os reinos e dou a glória dos reinos a você. É cara de pau, né? Se tudo foi criado por Jesus e para ele, então ele tenta a gente. Agora, o meio que ele está usando para me tentar ou para lhe tentar são os meios de fraqueza que nós temos. E é onde você tem que ter cuidado. Porque se você tiver de perder alguma coisa, faça como aquele hino diz, que se você perder tudo nessa vida, mas não perder a fé, então você está de cima. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. A fé é mais as obras, tá? Porque fé sem obra é morta, pode perder, não adianta, não vale nada. Irmão, engraçado, né? A fé sem as obras não vale nada. Tiago foi bem claro. Que bênção para nós, ele abriu os nossos olhos. A fé sem as obras não vale nada. Por isso, tenha fé, mas tenha obras que correspondam à sua fé, porque só a fé sem obra, ó, é perca de tempo. Graças a Deus por essa palavra de Tiago, para abrir os nossos olhos, tá? Vamos orar agora pelos enfermos, tá? Coloque a sua água, se você trouxe. Já recebemos testemunho de cura da água, viu, irmão? Já, tá? Deus, estamos na tua presença. E hoje, Senhor da Glória, nós vamos orar pelo Brasilzão, né? Nosso Brasilzão verde e amarelo. E queremos, Senhor da Glória, que o Senhor, no nome de Jesus, Deus, tome este país tão grande, tão bonito, Senhor da Glória, que é esse nosso Brasil, Senhor da Glória. Mas está tão, Senhor, preto, que a gente fica triste, sabe? Mas o Senhor pode, Senhor da Glória, fazer uma grande restauração. Como o Senhor já começou, né? Com esse novo governo, a gente está vendo no fundo do poço, nós estamos vendo verde e amarelo. Nós estamos tendo uma esperançazinha melhor, porque é um homem que teme a Deus, respeita a tua palavra, honra, Senhor da Glória, a igreja, a família e a igreja. Isso aí é uma bênção, né? Aí a gente se anima, né? E glória a Deus por isso. E a gente também sabe que o Senhor está com ele. E quando o Senhor está com uma pessoa, ninguém consegue atingi-lo, não. Ele sofre as tribulações da vida, ele vai passar, que Jesus também passou. Mas só que o Senhor guarda. Só morre se o Senhor quiser deixar. E isso é bom, a gente sabe disso. Isso é maravilhoso para nós. Por isso toma o Brasil. Entra em cada lar, em cada vida. Vai abrindo, Deus, os entendimentos das pessoas, tanto os evangélicos como os não evangélicos. Vai fazendo que eles enxerguem, que caia as escamas dos olhos, Senhor da Glória.
A tua palavra diz em Tessalonicenses que Satanás, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Não é só os que estão dentro da igreja, não, os que estão no mundo também. Mas Deus, ajude, Senhor da glória, através de oração, de pregação, de libertação, Deus, de convicção, de sonhos que o Senhor pode dar, e o Senhor pode ajudar a cair essas escamas dos olhos que deixam a visão espiritual dessas pessoas embaçadas, e elas não verem nada, elas não sabem diferenciar o que é santo, justo e bom do que é imundo. E o Senhor pode fazer um milagre maravilhoso no Brasil, no nome de Jesus, Deus. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus que o Senhor pode fazer. Agora, Senhor Deus, em o nome de Jesus, toma o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a sua família, sua esposa e os seus filhos. Toma, Senhor da glória, no nome de Jesus, todas as autoridades, quer seja do Congresso, do Senado, Supremo Tribunal Federal, Senhor da glória, como também, Senhor da glória, o Exército Brasileiro. Toma, Jesus. Na verdade, nós sabemos, Senhor Deus, quem lê a Bíblia sabe disso. Sempre foi o Exército que mandou no país. Quem leu o Antigo Testamento todinho e vê as histórias dos países, sabe que quem manda num país é o exército. Agora, graças a Deus que o nosso resolveu a passar para a democracia e agora está só assistindo e está vendo na hora dele agir. É claro que o Senhor vai mandar ele agir. Eu sei disso no meu espírito. Mas o nosso exército é muito comedido. É muito bom. São homens que estão na frente que merecem aplausos do céu e dos brasileiros que gostam da tua palavra, que amam a tua palavra, que são apaixonados por ela, que amam a igreja, que amam a família, que são decentes. Essas pessoas que gostam da moralidade, sabe? Porque quem gosta de coisas indecentes é Satanás. Mas Deus não. Deus e uma boa família gosta de coisas boas. Por isso, Senhor Deus, tome todas as autoridades, Senhor da glória, do Brasil. Não só do Brasil e do mundo. Que o Senhor possa abençoar o nosso Brasil. Salva almas para o teu reino, Deus. Aumente, Deus, a tua família espiritual na face da terra. No nome do Senhor Jesus. E por fé, Senhor, nós já recebemos a vitória do nosso Brasil, Senhor da glória. E a vitória, Senhor, são vitórias maravilhosas. Porque nós precisamos, depois da oração, só acreditar, só crer. No nome de Jesus, eu já recebo, Senhor da glória, essa vitória do Brasil, do Jair Messias Bolsonaro, com toda a sua família e os seus ministros, Senhor da glória, que o Senhor possa dirigi-los, Senhor da glória, de uma maneira espetacular. E nós sabemos que o mal nunca mandou na terra. Ele está na terra, mas quem manda nos céus e na terra é o Senhor Deus, através da pessoa de Jesus. E nós sabemos disso, Deus, porque quando Jesus ressuscitou, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então Satanás e os que ficam do lado dele estão perdidos, né? Mas quem está do lado de Deus e do Senhor Jesus Cristo está na bênção. E nós sabemos, Deus, que tudo termina com a morte física, né? E segue-se ao juízo. Todas essas pessoas que estão governando o Brasil e que governaram a vida toda, todos eles, muitos já morreram e todos vão morrer com certeza absoluta. O problema está após a morte. Satanás engana, né? Satanás dá uma ganância na pessoa para roubar, mentir, enganar, fazer falcatruas, desvios, né? Ele faz isso. E a pessoa com o demônio da ganância nele não tem limite, né? Mas aí depois ele morre. Aí cai aonde? E não leva nada, né? A tolice. Não leva nada. Dica, nem ele, nem os filhos, nem os netos, ninguém leva nada. Tudo fica na terra. Ó, armadilha perigosa. Pai Celestial, mas toma o Brasil e faça uma bênção do nosso Brasil, para a glória e a honra do teu nome. Salva tantas quantas almas, Deus, se renderem
através da pregação do Evangelho, de crer na tua palavra, como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Agora, Senhor, estamos enfermos. No nome de Jesus, Deus, eu uno a minha fé com a fé de todos os irmãos. E eu sei que muitos já foram curados no culto de hoje. Já estão curados. Isso é tão certo, Senhor Deus, como o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Eu sei no meu espírito que o Senhor já curou muita gente já através desse culto. Agora, Senhor, toma todos que estão ainda, Senhor, esperando a tua cura. Nós unimos a nossa fé, Senhor, na oração da fé e da concordância. E já determinamos, em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos que o mal tem que sair. E no nome do Senhor Jesus, a cura de Deus brotar em cada corpo. Muito obrigado, Senhor. Já te agradeço por essas curas maravilhosas. E aqui está a água. No nome de Jesus, consagre e abençoe. E continue, Deus, operando e curando as pessoas através dessa água ungida. Toda a tua igreja, Deus, está, Senhor da glória, unida na oração da fé e da concordância, abençoando e consagrando essa água. Deus, no nome de Jesus, como pastor e ministro da tua palavra, eu abençoo e consagro, endossado, Deus, Pai Celestial, pelo nome do Senhor Jesus, para que esta água se torne uma água, Deus, alcalina celestial, para que possa, Deus, curar através do teu poder nela, em o nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém. Pronto, agora você pode beber a sua água, tá? Ou levar para quem você ficou de levar. Amanhã estaremos fazendo mais um culto. Amanhã é domingo, né? É 5h30, tá? Aliás, 5 horas amanhã. Eu confundo com a semana. 5 horas nós estaremos fazendo nosso culto amanhã, tá? Que Deus te abençoe grandemente para a honra e a glória do seu nome, tá certo? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós, e quem crê diga amém. Então a paz do Senhor para vocês, e vão dormir com alegria, com gosto. Tomem gosto no Senhor Jesus a cada dia, mais e mais gosto, alegria e prazer em servi-lo, tá? Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém.